E aí, como é que tá? Fala síndico, esse é o Condo Talks, conversas que transformam. E aqui o lema é o seguinte: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Hoje, nesse episódio, tem um tema extremamente importante e polêmico, tá? O tema é o seguinte: a verdade dói, mas ela constrói. Bom, só por essa frase, quem é do mercado condominial já deve imaginar quem é que está aqui comigo nos estúdios do Condo Hub aqui no Condo Talks. Quem é? Lembrei da escolinha do professor Raimundo. Quem? Cardozão. E aí, mano? Síndico sincero. Opa, como que você tá? Eu tô bom. Ó o Cardozão aqui, ó. Uma expectativa de falar contigo aqui nesse episódio. A gente já conversou bastante, fizemos nos bastidores, umas né, resenhas e tal. Acabei de assistir o teu podcast que você gravou lá com o Demilson do Mr. Pod. Inclusive, ele vai vir aqui em fevereiro, já me prometeu que vai vir. Vai no Legal. teu também, né? Não, com certeza, né, meu? Porque eu falei pra ele, meu, eu fui convidado pra você ir no seu, agora você tem que ir no meu, né? Sim. Então, pra ano que vem, a gente vai. O bom é que ano 2026 já estaremos entrando pra terceira temporada. Caramba, bem. Quantos episódios já? Já tem acho que uns 50 episódios já, mano. Caramba. E tudo a partir de uma ideia, hein? Foi, nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, o tema é esse. A verdade dói, mas constrói. Entendi. Comportamento. Eu quero conversar não só. Vamos deixar o síndico profissional um pouco aqui no stand-by e vamos falar com o ser humano e com o síndico sincero. Fechou. E eu quero te fazer logo uma pergunta, logo uma pedrada na primeira. O síndico sincero é um personagem ou ele é um todo? Não, o síndico sincero não é um personagem. O síndico sincero é uma marca, né? Registrada, inclusive. E eu trago a minha vivência, a minha essência pessoal e profissional na minha vida, nos meus podcasts, com quem eu converso, no dia a dia. Cardoso é isso aqui, ó. Não tem, eu acho até, ainda mais da minha essência como ser humano, eu acho que é um pouco difícil. Eu construí um personagem, ligou as câmeras, eu coloco aquele personagem, desligo a câmera e aí eu sou uma outra pessoa. Não. É o que eu estava pensando, porque no teu caso, síndico sincero, se ele é um personagem, então na verdade não existe o síndico sincero. Não existe. Porque para ele ser o síndico sincero, ele tem que ser na essência dele, a sinceridade é a essência. Isso é dentro mesmo. de casa, é fora de casa, é com a família. Exatamente, exatamente. Agora, por exemplo, se fosse um... Eu dei até um exemplo para ele aqui, ontem a gente estava conversando um pouco, e, por exemplo, o Ratinho é um personagem. Quando ele tá fazendo o programa dele, ele tem aquele jeito engraçado dele, né? Aquelas maneiras de brincar, ele tem um personagem. Mas o Ratinho, seu momento íntimo nos bastidores, claro, ele é um cara legal, ele brinca tudo, mas ele já tem uma outra característica. Agora, o síndico sincero não tem como, né? Não tem como. Isso aqui é o Cardoso, o filho da Ana Bárbara, é o marido, o pai, é esse rolê aqui, ó. É poucas ideias, bateu, levou. Eu já tô ligado que você é baiano, é o segundo baiano que eu entrevisto hoje. Vou fazer só uma correção, por mais que a galera da Bahia não concorde comigo, né? Eu sou soteropolitano. Eu nasci em Salvador. Porque, vamos uma questão geográfica, né? De modo geral, pra galera que nasce na Bahia, todo mundo é baiano. E eu sou um pouco metódico, né? Nasci na Bahia, é baiano. Se nasci em Salvador, é soteropolitano. E de que bairro lá? Eu conheço um pouco lá. Pirajá. Eu ficava na Pituba quando eu trabalhava, ia para trabalho, ficava na Pituba. Eu nasci em Salvador, na família somos em 4 irmãos, né? Eu sou o caçula, tenho 41. Tenho o Elivandro, que tem 43, são 2 anos de diferença. Eu tenho a Elizabeth, que é pedagoga. Tenho a Kelly Cristina, que é uma irmã especial, tem síndrome de Down. E tenho o meu pai Elias e a Bárbara Maria. Tá todo mundo lá? Não, meus pais, a família nascemos lá e viemos para São Paulo desde pequeno. Aquela história do nordestino, né? Ganhar vida, né? Ganhar dinheiro, né? Porque até hoje, especificamente na parte do sertão da Bahia, sertão, Irecê, Cajazeira, continua a mesma vida, aquela vida de campo, aquela vida de roça, né? Então, meus pais optaram vir para São Paulo para ter uma vida melhor. E eles não estavam errados, vamos dizer assim.
Você tem um filho de 18 anos também, né? Eu tenho um filho de 18 anos, que é o Vai pra Alisson Marinha. Cardoso. Vai pra Marinha, ano que vem. E a tua esposa, como é que chama a tua esposa? Solange Santana. Solange, a minha irmã chama Solange. Grande abraço pra você, viu? O Alisson é uma questão, o Alisson é uma questão importante na nossa vida, porque a Solange Santana não é a mãe dele biológica, né? Aham. Na época, eu me relacionava com a mãe dele, e aí eu falo uma coisa que eu deixo bem claro: não vou pagar de santo aqui pra ninguém, vou falar o que de fato aconteceu, algumas coisas. Entendeu por que o síndico sincero Não. tem que ser o síndico sincero? Meu, porque assim, Não tem uma como. coisa que eu aprendi na vida, Silvério, que existe 3 verdades. Existe a minha versão, existe a sua versão, e existe o que de fato aconteceu. Sim. E para eu evitar as pessoas do trabalho, eu É. falo o que de fato aconteceu, Sim. né? Não vou falar que eu sou santo e a mãe dele também não é santa. Entretanto, fomos adultos, sentamos e conversamos. Ela falou assim: eu sei que você vai ser um ótimo pai, e tacou marcha. E foi embora. E desde então, até hoje não apareceu, né? Sim. Não vou entrar aqui no méritos, Tá. que a galera vai falar assim: ah, as mulheres, né? Ah. Nossa, uma mãe não abandona o filho. Esses papos aí, eu acho que cada pessoa tem sua vida, cada família tem seu problema, os adultos têm problemas, Sim, né? claro. E não cabe eu vir aqui com a régua de julgar, falar que eu sou melhor, que eu sou pior. Na época, foi dessa. Eu acredito que era para ser dessa forma. Sim. Vamos dizer assim. Era para ser dessa forma. Eu não acredito em destino, eu acredito na semeadura, eu tenho que plantar para lá na frente colher. Então, o Alisson foi um propósito da minha vida, inclusive, porque eu não tinha esse perfil que eu tenho. Não sou, eu era um cara bagunceiro, né? Um cara bagunceiro, um cara sem propósito, não sabia o que queria da vida. E quando o Alisson nasceu, né? E eu sou pai solo, né? Só abrindo um parêntese que eu crio o Alisson sozinho quando ele tinha a partir dos 2 anos de idade. Foi em 2 anos de idade que eu conheci a Solange, né? Legal. E desde então ela me auxiliou, me ajudou a criar o Alisson. Então, antes do Alisson nascer, eu não era um cara que tinha propósito, né? Vivia no bolo automático. Mas a partir do momento que ele nasceu, eu falei: porra, mano, essa criança não sabe trabalhar sozinha, não. Não vou querer meu filho pro farol, nem lascando, nada contra, né? Mas não vou, não, eu preciso de alguma forma. Eu já estudava, mas não no propósito que eu faço desde quando ele nasceu. E aí, a minha vida deu uma reviravolta, de uma forma muito positiva, inclusive. Legal. Muito bom você contar essa parte da sua história que tem tudo a ver com seu posicionamento de vida, que é o síndico sincero. Exato. Agora, a minha pergunta: como nasceu o síndico sincero? Foi ideia sua? Foi alguém que falou para você? Foi um insight, alguma coisa que você leu? O que foi? O síndico sincero nasceu, não foi uma ideia minha, mas foi um morador, inclusive. Ok? Estava participando, eu era síndico de um condomínio, e na assembleia, estava acontecendo uma assembleia para eleição de síndico. Eu optei, nesse condomínio, não me reeleger, não tá um pouco cansado, muito cansado, inclusive. E teve um morador específico, japonês, e ele veio falar comigo e falou assim, nos bastidores, né? Eu falei assim: galera, eu não tô mais afim eu quero abrir mão não quero me reeleger, não quero me candidatar para uma possível reeleição. E aí eu saí, fui para a sala de estar da região, saguão do condomínio, e aí para dar oportunidade para os outros síndicos se apresentar. E esse morador japonês veio falar comigo, inclusive. Eu não vou lembrar o nome dele. Eu costumo decorar o nome de todo mundo, tá? Faço questão. Eu acho importante chamar as pessoas pelo nome. Mas nesse caso específico, eu não lembro o nome dele. Ele falou: meu, Cardoso, é o seguinte, eu não gosto de você. Eu gosto dessas pessoas que são honestas, né? É melhor o inimigo declarado que o fogo amigo, né? Sim, eu ouvi esses dias. Eu falei: mas por que você não gosta de mim? Até porque, aí, do jeito que eu sou, tem horas que eu sou um pouco irônico, mas eu falei assim: mas porque, assim, eu não faço questão que ninguém goste de mim, não. Não faço questão, beleza? Isso é pra minha vida inteira. Não sou aquele cara carente que necessito que as pessoas gostem de mim. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas odiar, melhor, porque a fila cresce. Sim, né? É isso. E os haters fazem a gente crescer. E eu perguntei pra ele: mas por que você não gosta de mim? Eu falei assim: meu, esse seu jeito de comunicação, você é muito direto, você é muito seco. Eu falei: meu, assim, é sim ou não. Não vou florear. Você traz a sua demanda e eu vou analisar se é possível, é cabível, né?
Se for sim, eu vou falar assim, é possível fazer o trabalho. Agora, se for não, eu vou fazer o quê? Embrulhar, colocar num buquê de rosas para você tirar e falar, é não? É não, é. Agora, se você... Mas eu convido você a participar, a se candidatar como conselho, como subsíndico, e participar dos trabalhos aí do próximo síndico. Se fosse o Cardoso, né, você iria me acompanhar. Então ele ficou assim, muito sincero. Foi tipo síndico sincero, né? Síndico sincero. Ficou assim, ficou síndico sincero. Passou alguns dias, eu fiquei com isso na cabeça. Síndico sincero. Eu fiquei com isso na cabeça, síndico sincero. E aí eu acordei de madrugada, eram umas 4 e pouca da manhã, com aquilo na cabeça. Eu peguei meu telefone, falei, peraí, deixa eu olhar aqui no Instagram. Eu já tinha meu Instagram, que é a Sindicância Éticas, que é a minha empresa, né? Da área que as pessoas falam sindicatura, sindicância, e maior tristeza. A Sindicância Éticas é uma marca, uma empresa que trabalha com sindicatura, né? Certo. E aí na cabeça eu abri meu Instagram de madrugada, a baia do Instagram, para criar uma nova conta. E eu comecei a pesquisar. Eu coloquei assim, deixa eu ver isso aqui, peraí. Síndico Sincero. Quando eu digitei no Instagram, não tinha esse nome, Síndico Sincero. E aí eu aprendi umas coisas tem grandes visionários da humanidade que eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, o cara da Apple, né, Steve Jobs, segundo ele fala assim, que nada é poderoso como a ideia, né? E como eu leio bastante, todo tipo de coisa que eu leio por aí, eu falei, gostei desse nome, Síndico Sincero. Eu digitei o nome Síndico Sincero e criei o perfil no Instagram. Deixei lá, não mexi, não criei bio, não criei nada. Tá. Eu criei Síndico Sincero. E aí, durante semanas e meses, foi maturando esse personagem. Porque, conversando com a minha equipe da minha empresa, eu não tinha relevância que eu tenho hoje no mundo digital. E aí, falou assim, Cardoso... Podcast, não tinha nada. Não tinha nem era ideia que ia ter. Era só ideia. E aí surgiu a sugestão. Eu trabalhando com o meu time de estratégia digital... E falaram para mim assim, Cardoso, por que o Síndico Sincero não pode ser um produto da Sindicância Éticas? E esse produto, porque Cardoso, você manja muito de condomínio, certo? Só que, quem conhece o Cardoso? Quem conhece a bagagem profissional? Como que você vai conseguir monetizar o que está aqui e trazer aqui? Porque eu sempre falo que síndicos, a gente vende a nossa ideia. A gente não tem como a gente mensurar no papel não tem, é intangível, não tem como. o quanto nós síndicos profissionais, bons profissionais, tá? Não é os ruins, não. Nós bons profissionais do mercado, nós não conseguimos, de alguma forma, deixar uma forma palpável para as pessoas saber o quanto você é bom. E o Síndico Sincero nasceu com essa estratégia. Então nascemos. Então ficou deliberado com o nosso time de marketing. E aí, após deliberado, vamos registrar. Entramos no INPE, registramos lá, tal. Só que quando fizemos o registro, não tinha logo. Não tinha logo, porque eu estava sem tempo. E como eu conheço um pouco de tudo e manjo um pouquinho de tudo, eu abri o Canva, me deu uma ideia. Eu tive uma ideia de fazer um logo. Tive uma ideia de fazer um logo. E eu gosto de letra grossa, né? Letra garrafal assim. Sim. Eu coloquei lá, Síndico Sincero. Coloquei lá, Síndico Sincero. E aí eu pensei assim, em vez de ser o número O do síndico, eu vou colocar um perfil, vou colocar um rostinho ali, né? E eu comecei a procurar no Canva, figuras, né? No Canva de rosto, tal, aquela coisa toda. E eu achei uma figura no Canva que parecia a minha feição. Aí eu comecei a testar, fiz os testes e falei, nossa, não é que ficou legal? Síndico com o rostinho ali? E aí ficou o slogan. Aí só tinha Síndico Sincero. Não tinha o slogan que fala, né? A verdade dói, mas constrói, né? E nesse trâmite, em paralelo, eu estava conversando com o Rafael Bernardes, na Síndico Lab, lá na Lapa. Ele me convidou para falar um pouco do racismo, aquela coisa toda. E aí já vendi o Síndico Sincero. Não, Cardoso, Síndico Sincero tal. E aí eu soltei sem querer. Por que Síndico Sincero? O Rafael Bernardes me perguntou lá no Síndico Lab, lá na Lapa na época. Tá. Por que Síndico Sincero, Cardoso? E eu respondi, porque a verdade dói, mas constrói. Saiu. Você profetizou. Profético. Vamos dizer assim, né? Foi algo intuitivo. De uma forma, na física quântica, a palavra tem poder, né? Então, eu falei, a verdade dói, mas constrói. Eu fiquei com essa palavra na cabeça. Palavra, frase, né? E aí eu no Canva à noite, eu falei, peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Aí eu coloquei debaixo do O,
Eu coloquei uma faixa preta e coloquei a verdade dói, mas constrói. Aí eu olhei assim, logo eu falei, é isso. Mandei pro meu time e falei, ó, faz uma atualização no registro do INPE e sobe o logotipo, por gentileza. Subiram o INPE, né? Fizemos todo o processo, aquela coisa toda, e hoje o Síndico Sincero é uma marca registrada. Então, você sabe que eu sou um apaixonado pelo comportamento humano, né? Eu Então, sei. quando eu vejo síndico sincero e eu vejo a frase a verdade dói, mas constrói, eu te pergunto, é como se você começasse a jogar futebol profissionalmente, você colocasse logo de cara a camisa do Flamengo ou a camisa do Corinthians. É um peso que traz uma responsabilidade muito grande. A minha pergunta é: o quanto esse síndico sincero e essa verdade que dói mais constrói, ela te chamou mais para a responsabilidade? Quanto de peso você sente carregando essa marca? Assim, eu não sinto um peso. Sabe por quê? Isso me falaram esses dias. Eu não me considero. Aí é uma questão de mentalidade. Tá. Eu não me considero autoridade do mercado. Eu não me considero. Tá. Eu sou apenas um simples rapaz que que trabalha só de condomínios. Lembrei do Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Exato. E eu não me considero essa autoridade. Eu me considero um profissional que já tem uma bagagem sólida sobre a legislação de trás para frente do condomínio. E as pessoas que consomem o conteúdo me dão essa autoridade. Porque eu acho um pouco egocentrismo eu ficar falando para os 4 cantos do universo, eu sou autoridade, isso. Eu manjo, boa. Eu sou isso. Não, gente. Boa, gostei. Sei da resposta. Pô, meu, porque aí pegando até porque assim, você vê, até brinco, né? Você vê hoje no mercado condominial, você vê vários eventos, você vê várias pessoas que dão palestra, e essas pessoas que dão palestra, não tô falando no modo geral, tá? É importante frisar. Eu tô falando a minha visão. Se você que tá me assistindo, né, ficou incomodado, é porque a carapuça serviu, tá? Sim. Eu tô falando no modo geral. Não é pra você se sentir ofendido. Tá. Porque às vezes o pessoal vai no meu direct lá e fica enchendo o saco, né? Então, ou seja, as pessoas vão lá Porque vamos pegar um contexto do marketing, tá? Só pra você entender. Pra construção de uma marca. Certo. Para você, porque o Síndico Sincero hoje é uma marca. Só que para construir uma marca, precisa o quê? Tijolinho por tijolinho. Sim. E quando você vai construindo uma marca, tijolo por tijolo, você vai ficando sólido. Vai ter a casinha ali. Constrói as estruturas, depois vem a parede e telhado. Depois dentro vem o acabamento, vem o móvel planejado. E quando a casa está pronta, você fala, nossa, a minha casa está pronta. Os vizinhos vêm olhar e falam, nossa, que casa bonita. Então, ou seja, o próprio vizinho, você não falou pro vizinho que a sua casa é bonita. Sim. Ele foi na sua casa. Isso. Ele foi na sua casa e falou assim: nossa, que casa bonita. Chegou onde eu queria. Você sabe que isso é bíblico, né? Eu não estou usando aqui a Bíblia como um instrumento religioso, mas como um livro histórico e milenar, ok? Isso mesmo. Então, a Bíblia tem um texto em Provérbios que diz assim: que te elogie o outro e não os seus lábios. Isso. Então, o que eu vejo no mundo, não só no mundo condominial, mas em geral, é pessoas se posicionando, falando de si mesmas. Ela fala de uma forma com um estado de ego infladíssimo. Faz parte, né? Então, sabe como você identifica uma pessoa com ego inflado? Quantas vezes ela fala eu numa conversa de 3 minutos. Eu fiz, eu sou, eu inventei, eu criei. Então eu procuro não ficar muito próximo de pessoas assim. Porque então, ou seja, aí entra uma outra questão, né? E é isso, voltando aqui no meu raciocínio. Então o vizinho foi na sua casa e o vizinho falou que a sua casa é bonita. Sim. Então quem te dá o termo autoridade são as pessoas. É o outro, não é você. Não é eu. Mas quando você entra numa estratégia de marketing, na questão de autoridade, e aí entra na parte da assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é isso. A empresa por trás paga vários lugares para aquela pessoa que está construindo no digital e assim, inclusive, né? E também na televisão. Então, ou seja, as empresas pagam as coisas para vocês irem nesses lugares para falar mais de você do que o próprio conteúdo em si, e a médio e longo prazo, ela começa a se vender como autoridade.
Sim. Na minha concepção de pessoa, de ser humano, não como profissional, quem dá o termo, o título autoridade, são as pessoas. É o outro, não é você. Né? Então temos que ter muito cuidado. Isso, inclusive, é um princípio, inclusive bíblico. Você é cristão? Sou. Entendi. Aí eu lembrei do seguinte, por exemplo, você já ouviu falar daquele Dr. Bactéria? Já. Então, por exemplo, no Instagram, né? Quando eu falei assim, o síndico sincero, a verdade dói, mas constrói, do peso, não é você sentir um peso, mas as próprias palavras e a frase já traz uma responsabilidade muito grande. Se eu chegar e falar assim, ó, o Dr. Bactéria vai visitar a cozinha do Condo Hub hoje. Então, quem trabalha aqui no Condo Hub, ele vai vir que horas? Ele vai vir às 18 horas. Então, eles já vão fazer uma varredura na cozinha. Tá certo, Gabriel? Vão fazer uma varredura na cozinha para ver se acha alguma coisa para quando chegar, porque o Dr. Bactéria tá vindo aí, irmão. Exatamente. Só que o Dr. Bactéria ele é um profissional de uma área específica. Agora, quando eu falo síndico sincero, ele tá falando de um cara que dentro dele ele já é aquilo em todos os lugares onde ele vai. Isso mesmo. Então, se o síndico sincero, o negócio é profundo aqui, se o síndico sincero tá sentado numa roda onde alguém tá falando mal de um colega, ele não vai poder ficar omisso, calado, ou ele vai se levantar e se retirar, ou ele vai falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, esse brother aí que vocês estão falando, ele não tá aqui. E ele é meu amigo. Então, como que... Você entendeu a responsabilidade? Não, mas aí que tá, ó. Eu sou paz e amor. Eu sou um cara paz e amor, tá? Sim. Sou paz e amor. Sim, claro. Mas não quero na guerra, tá, gente? Ó, eu sou paz e amor. Quando eu tô em ambientes onde que a gente acaba percebendo as pessoas falando mal das outras, né? Mas de uma forma bem específica no mercado condominial como um todo, que a galera mete pau em Deus do mundo e depois vem pra cá com um sorriso amarelo, não dá, né? Então, muito pelo contrário, eu não dou nenhum tipo de advertência. Eu não dou. Mas você se posiciona. Eu fico só observando. Eu fico só observando. Por quê? É uma coisa que eu aprendi na vida. Quando tem uma pessoa falando mal da outra, e essa que está sendo falada mal está ausente, a pessoa tem mais falar dela do que do outro. Quando o João fala de Maria, eu sei mais quem é João do que quem é Maria. Entendeu? Então, e às vezes eu prefiro me abster e só observar as pessoas, porque eu também não quero ser o chatonildo, sabe? Sim. Ficar toda hora, não, a vida da pessoa, porque na minha perspectiva de vida, Silvério, a pessoa é um homem ou mulher, né? Eu ia falar mulher igual eu, ou a pessoa é homem igual eu, no caso tem mulheres, e tipo, de maior, né, trabalha, profissional igual muita gente no mercado, e se perde o tempo de falar mal dos outros, né? Como eu sou muito apegado à energia, à frequência, eu não perco tempo. Você seleciona já os ambientes onde Por isso o Cardoso, tanto na minha pessoa profissional e na minha pessoa pessoal, né? Por mais que a gente fala que na cabeça das pessoas, as pessoas acham que se divide, né? Não, aqui é o CNPJ, não, aqui é o CPF, não. Nós somos uma coisa só. Eu sou um cara muito solitário. Eu não tenho muita amizade na vida pessoal, não faço questão, né? Não abro a minha intimidade pra quase ninguém, porque ninguém precisa saber. Certo. Porque na hora que o bagulho tá louco, quem que vai estender a mão? Né? É verdade. E por mais que seja frase de Instagram, de Facebook, a galera fala assim, quer andar com tubarões, não sangue. E é verdade. Se você está fragilizado e você às vezes vai pedir ajuda pra alguém, e às vezes você não tem aquele filtro pra saber se aquela pessoa que está pedindo ajuda vai te ajudar. Às vezes a pessoa vai pegar a sua miséria, a sua dificuldade, e vai espalhar, vai caçoar, vai meter o louco. Algo que eu já sofri, inclusive no passado, de pessoas que eu sou muito leal para as pessoas que me ajudaram no passado. Eu tô bem hoje, próspero hoje, tô. Mas quando eu tava lá no 0 a 0, teve raríssimas pessoas. Mas também eu não culpo também as pessoas que não me ajudaram. Sim. Entendeu? Porque ninguém precisa saber, ninguém tá sabendo, né? Sim. Mas eu sempre falo, se você tá no perrengue, sempre tenha 3 contatos de confiança que você pode contar. Quantos amigos você tem? Amigos? Amigos mesmo. Aliás, como você define um amigo? Gente, eu tenho uma visão militar, né?
Então, diga. a minha visão militar é amigo, amigo. Quer ver? Eu estava conversando esses dias com os parceiros. Amigo, de verdade, é quando você se ajuda na inutilidade das pessoas. Explica melhor. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo, vou falar um pouco do meu trabalho, tá? Só para você entender a questão. As redes sociais hoje dão uma fama exacerbada para quem trabalha com digital, certo? Sim. E aí, esse ano 2025, nós estamos, para o Cardoso foi um ano maravilhoso. Eu não só tenho a agradecer. Que maravilha, né? Que bom. Só que aí que tá. Antes de eu ter esse alcance, esse reconhecimento, ninguém me chamava para lugar nenhum. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Faz parte da vida, certo? Mas quando qualquer pessoa, isso não é Cardoso, eu, Silvério, qualquer pessoa que está em ascensão, tanto em profissional, ascensão financeira, ascensão em visibilidade é poder. Então, quando você está nesses moldes em ascensão pessoal, profissional e financeiro, e também na questão, né, visibilidade, todo mundo, sem exceção, que é uma parte, e tá tudo certo. Tá tudo certo, faz parte do jogo. Tá tudo certo, faz parte do jogo. E quando você está na sua inutilidade? Quando você não serve... Tem nada a oferecer. Nada a oferecer, nada. E quando você está na sua inutilidade? Quem que vai querer você? Dá um corte aqui, viu? Entendeu? Então é isso que eu falo. Por isso que quando o Cardoso vai trocar mais ideias federais, as pessoas se surpreendem quando começa a abrir a boca. Porque quando você é inútil, você é um peso de papel. E quem que quer ter um peso de papel na vida? Ninguém quer. Hoje, as relações humanas, no modo geral, todo mundo quer ficar nas pessoas que são úteis, no que eu posso sugar, no que eu posso ganhar, no que eu posso... Por isso que hoje, nós empresários, estamos investindo muito em relacionamento. Certo. Eu me relaciono, eu conheço você, o Silvério, eu conheço a sua família, eu conheço que você é competente, eu conheço que você não é safado, eu conheço que você não vai puxar o meu tapete, eu conheço que você não me dá uma facada nas costas quando conseguir o que quer. Então, por isso que nas redes sociais, Google, é o que mais tem empresa. É o que mais tem empresa investindo em patrocinado para vender, para alcançar mais. Mas é no relacionamento que os contratos são fechados. Sim. Porque hoje, o business hoje, o business hoje não é o dinheiro pelo dinheiro, é o capital humano, é a confiança, é o império. Sim. Quando isso é aliança de guerra, é aliança de amizade, aliança de família. Então, um relacionamento sólido dá mais sucesso, dá mais negócio, e aí você entende, porque os ricos e milionários são fechados, são blindados. Não é qualquer pessoa que senta na mesa. Você, quando fala de amigos, o número de amigos que você tem é mais que isso? Não, acho que são 2. Que eu até falo aqui, é o Leandro, da TGL Piscinas. Cara, Leandro, tu é o cara, hein? Tu recebeu aqui um testemunho público. Leandro, do TGL Piscinas, e o Breno Fabião. Breno Fabião. O Breno Fabião, ele me conhece desde a época que eu era vigilante. Legislação 7.102 de 83. O Segurança Patrimonial, trabalhamos junto nessa época, ó. Quando você... Esses 2 que você falou são aqueles que na sua inutilidade... Exatamente. Entendi agora. Entendeu? Entendi. Então isso é amizade para você. Isso mesmo. Muito bom. Voltando aqui no síndico... O negócio tá muito forte. Voltando aqui no síndico sincero... Gabriel, só ouvindo aí. Tá bom, hein, Gabriel? Voltando aqui no síndico sincero, eu fico imaginando o síndico sincero com a esposa, o síndico sincero com o filho, o síndico sincero com os condôminos, o síndico sincero com os fornecedores, o síndico sincero com os outros colegas síndicos, Exato. o síndico sincero no podcast, enfim. É como se você vestisse uma roupa, fala de energia, né? Uhum. Uma roupa de autoridade.
Não que você está se impondo, mas que você abraçou um conceito, um valor, um princípio que ele se transformou numa proteção para você, ou se você não souber levar, ele pode te afundar também. Porque se você começar a não ser o sincero que você diz que você é, aí vai ter uma congruência entre o que você fala e o que você faz. Somos mais ações do que fala, né? E é aí que eu quero te falar algumas frases que eu anotei aqui, que eu aprendi no decorrer da minha vida, até pela formação onde eu trabalhei, os chefes que eu tive, os líderes que eu tive. Algumas eu concordo 100%, outras fazem sentido, e outras eu fico meio pé atrás, né? Atrás. E eu vou te falar uma dessas frases aqui. Você não é o que você diz, você é o que você faz. Me fala sobre ela. Tem sentido. 100%? Depende, né? Depende. Porque nas suas ações, nem todo mundo vai ter acesso às suas ações. Vou dar um exemplo. Segundo algumas culturas japonesas, né, fala que nós temos 3 máscaras. Vamos pegar nesse contexto. 3 máscaras. Nós temos a nossa máscara, que é o nosso eu, nosso eu interno, sim, que aqui é onde é o problema. O eu interno é que todo ser humano, todo homem, toda mulher tem seus segredos, inclusive. Sim, claro. Ok? Tem a máscara familiar, que é o que você mostra para sua esposa, para o seu filho, para os parentes, para o pai e mãe. E tem sua máscara social, que é a máscara que você mostra na sociedade. Por exemplo, eu estou aqui... Estamos aqui no ambiente social. Exatamente. Corporativo. Isso mesmo. Você não vai conhecer o Síndico Sincero na minha intimidade com a minha esposa, não vai conhecer a minha intimidade como pai, e na minha intimidade quando eu estou, por exemplo, no meu final de semana em casa, mexendo com as minhas plantas. Legal. Então, são várias situações onde que você, dependente da pessoa, do grau da intimidade, ela vai ter acesso a essas máscaras. Então, no mundo corporativo... Depende do nível de profundidade no relacionamento que você tem com ela. Exatamente. Por exemplo, se for os seus 2 amigos, Aqui, o Breno e o Breno, o Fabião e o Leandro. Eles conhecem as 3 máscaras. Conhece as 3 máscaras, né? Resenha. A gente senta e é uma resenha. Parece 3 crianças conversando. Olha aí, se você pega essa dica aí, viu? Entendeu? Nem todo mundo, amigo não é tudo no mesmo balaio, não. Existem os níveis. E aí que tá. Na máscara social, algo coisa que eu aprendi na vida, inclusive, eu aprendi muita coisa com muita gente, com todo tipo de gente que você imagina. Todo tipo de gente. Desde pessoas legais, pessoas não legais. Então, na máscara social, que é onde você está no seu dia a dia, no trabalho, é o B2B. É negócios, é dinheiro, é meta, é resultado. A galera que tá ali para fechar um contrato com você não quer saber quem é o Cardoso pai. Não quer saber quem é o Cardoso marido ou o Cardoso filho da Dona Bárbara. Entendeu? Então, as pessoas sabendo disso, elas conseguem filtrar. Por isso que tem muitos problemas no mundo corporativo, que as pessoas são muito emocionadas. Elas se romantizam romantizam o relacionamento. Exatamente. Quando elas recebem o famoso feedback, né? Eu faço feedback, porque infelizmente são coisas da minha essência que eu tô falando aqui. Nós, seres humanos, todo ser humano é cheio de trauma. Todos, sem exceção. Porque nossos pais não tiveram as oportunidades que nós temos hoje, por exemplo, de passar na terapia. É verdade. Então nós somos... E o fruto não cai longe do pé. Então todo ser humano... Eu tô com 41. Todo ser humano que eu conheço hoje é cheio de trauma. Então você dá um feedback errado pra galera, nas empresas, no mundo corporativo, aí você perde o colaborador. Porque ele nem se entende, nem conhece. Né? A Bíblia fala, conheça-te a ti mesmo, né? Sim. Então, o seu conhecimento é mais para dentro do que para fora. Entendi. Então tem muita gente hoje que não se conhece. E aí ela faz essa confusão das máscaras, né? Eu coloco minha máscara pessoal, o meu coração aberto na mesa corporativa, né? Sou estraçalhado, depois vou culpar o meu gestor, né? Então faz sentido. Você não é o que você diz, você é o que você faz. Depende do contexto, do ponto de vista e da situação. Uma outra frase aqui, essa aqui, meu Deus, essa aqui eu ouvi 20 anos. Silvério, ele me dizia, o cara que me treinou, né? Ele me dizia, as pessoas, elas amam a sua utilidade. Não necessariamente amam você. Isso mesmo. Quem ama você
prioritariamente, não quer dizer que é uma regra, são aqueles que estão dentro da sua casa com você. Intimidade. Depende também. É, por isso que ele falou, nem sempre é uma regra. Depende. Mas quem ama você são aqueles que realmente estão ali dentro de casa com você, sua mulher, seus filhos. Mãe, nem sempre, né? É, nem sempre. Mãe com certeza. Mãe, com certeza. Então, para de ficar com mimimi. Aqui é uma empresa, a empresa vive de lucro, o cliente vive de negócio. Isso mesmo. E para de ficar com o coração, eu tô sentindo... As pessoas amam a sua utilidade. Enquanto você é útil, você tá na crista da onda. A hora que você não é mais útil... Tchau. E tá tudo certo. A natureza humana é assim. É assim. Me fala, o que você acha disso? Mas gente. Quer ver, ó? Tá escutando, né, Gabriel? Vamos lá. Vamos falar do seio. Vamos falar do seio matrimonial, né? Sim. Do casamento. Não é o meu, tá, gente? Vamos falar dos casamentos que eu vejo por aí. Tá. O que acontece? Não existe mais o casamento da época dos nossos pais. Não existe. Aquela coisa que casar até o fim. Até o fim. Entendeu? Hoje não existe. Então, o que acontece? A gente fala, às vezes eu converso com algumas pessoas por aí e tal, e pergunta assim, tá, você ama seu marido? Ah, eu amo sim. Será mesmo? Tá disposto a dar a vida por ele? Opa, aí não. Mas eu também fui muito profundo, né? Uhum. Tá, você ama seu marido? Amo. E se ele ficar desempregado? Você continuaria amando ele? Com certeza. Seu marido está 1 ano tentando se recolocar no mercado de trabalho e não consegue, você, esposa, segurando as pontas. Ficaria com ele? Com certeza. Se ele ficar aleijado. Seu marido está 2 anos sem trabalhar, sem prover. Você ficaria com ele? Ah, mas 2 anos já é muito, né? Uhum. E aí são as minhas questões, porque eu também não estudo o comportamento, mas estudo a humanidade. Uhum. Porque o que diferencia a gente dos animais? É só o modo de pensar. Acabou. Só isso. Se tem um leão ali, e eu tô com uma arma aqui para matar os filhotes do leão, ele vai me matar por instinto, para proteger a família dele. O ser humano, eu maquino o mal. Eu quero fazer o mal, eu maquino, eu planejo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá vendo essa diferença? Então, isso é utilidade. Enquanto o cara é provedor, teve um acidente, ficou tetraplégico. Ficaria até o final mesmo? E aí, inverso, né? A esposa teve um problema, ficou com acesso de deficiência. Você ficaria até o final porque ela ficou inútil? Então é um negócio bem bizarro. A relação da humanidade. Sim. Isso é até um ponto bíblico, vamos dizer assim, porque árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? Só serve para se queimar, jogar, virar lenha. Mas mesmo se você cortar para lenha, é uma utilidade, inclusive. Também. Entendeu? Então, quando a gente fica nesses bate-papo profundo, não é para falar, nossa, não, é para refletir mesmo. Então, saber selecionar as pessoas, com quem você anda, com quem você conversa, com quem você fecha negócio. Porque todo negócio é natural, se conduzido da forma correta, ter prosperidade. Mas e se não tiver prosperidade? E aí, como que faz? Qual que é a linha que divide a sinceridade, na sua opinião, da grosseria? Porque eu conheço muitas pessoas que falam que são sinceras, mas na verdade elas são mal educadas e grossas. Ela carrega ela tá até falando uma verdade, mas ela tá até sendo, né? O termo sinceridade vem de sincera, você sabe que vem do teatro, né? Não. Não sabia? Não. Sinceridade é que quando existiam, no começo, quando tinha os teatros, as pessoas colocavam a máscara e elas faziam uma maquiagem de cera. Entendi. Para representar um personagem. Então, quando fala assim, fulano é sincero, tá querendo dizer sem cera, sem máscara, sem maquiagem. Entendi. É o que é. Então, Entendi. sinceridade vem de sem cera. Então, o que acontece? Muita gente, por exemplo, essa pessoa que eu trabalhei com ela há muitos anos, ela era uma pessoa, assim, muito competente, mas a sinceridade que ela dizia que ela tinha, ela era também de expor você na frente dos outros, de xingar de palavrão, ou seja, ela também coloca a carga emocional dela naquilo que ela está falando. Entendi. Então, como você
identifica se uma pessoa está sendo sincera, somente sincera, ou se ela está colocando ali a emoção dela, a raiva dela, querendo botar um ego junto com isso para querer expor o outro. Tem uma passagem no livro de Provérbios que fala assim: altivez precede a queda, certo? Às vezes, em sua maioria das vezes, quando as pessoas estão num cargo de importância, de relevância, de uma forma sutil, começa a ser trabalhado no interior dela o ego. Todo mundo tem ego. Sim, isso é fato. Claro. Todo mundo aqui, a galera que tá assistindo aqui, todo mundo tem ego. Todo mundo quer ser notado, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser reconhecido. Sim. Isso é a premissa do ser humano. Só que às vezes, quando a pessoa ocupa um cargo de uma certa relevância, o ego se transforma no quê? No egocentrismo. Então, quando a pessoa é egocêntrica, ela quer sempre sobressair em cima das pessoas. E vem com essa sinceridade exacerbada que machuca. Eu acho que a sinceridade é aquela que eu dou feedback em local fechado. É eu e a pessoa aqui. Ou seja, elogia em público e chama atenção em particular. Mas também tem a forma de pega o processo da pessoa. Ô Silvério, tá vendo aqui, ó? Essa situação aqui não tá legal. Não é pra tá uma bosta, tá uma merda que a galera faz, né? Sim. Não, gente, nós estamos lidando com pessoas. Se você quer falar da forma que você quer falar, liga lá pro Elon Musk, contrata um robô, entendeu? Sim. Ó, porque todo mundo erra, gente. Nós somos uma máquina de erro. Todo mundo erra. Todo mundo. Sim. Só que o que você vê aí é a galera errando pra cacete, entendeu? E arrotando perfeição. Não, gente. Ou às vezes a pessoa, porque assim, eu falo que o colaborador, o liderado, ele vai seguir as ações do líder. E se eu não oriento o meu liderado o passo a passo, porque colaborador é igual filho, gente, e você vai ter que fazer o passo a passo até a pessoa aprender. Se a pessoa errou, aí a minha ótica sobre a questão, se a pessoa errou, o líder errou. Porque não foi orientada. E existe dois tipos de orientação. Aquela orientação que você orienta, acompanha o processo inteiro, e aí você fala assim, aprendeu? É igual você pegar o seu filho e ensinar ele de bicicleta. Você não fica segurando. Meu filho também aprendeu a andar de bicicleta, eu ensinei ele. Pegando a banquinha aqui, ó, fui conduzindo ele, aí eu percebi que ele jogava para um lado, né? Aí eu tirei a rodinha do lado que ele não jogava, e aí eu percebi que ele já estava meio equilibrado, eu levantei a rodinha, fui segurando, e aí soltei. E quando ele percebeu, ele estava lá na frente. Tá vendo? Sim. Eu acho que o princípio da liderança é isso. Legal. Agora, se a galera não... Às vezes a pessoa fala assim, entendeu? Ah, entendi. Tá bom, faz lá. A pessoa faz e vai errar. É claro, porque não foi conduzido da forma correta. E quando isso acontece, o líder, né? O chefiota que a gente fala, quer culpar o colaborador. Fez merda. Não, gente. Se a pessoa errou, eu vou orientar ela para que no outro processo ela não cometa mais erros. E faz parte. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre como entrou o podcaster, o síndico que virou podcaster também. Não era nem ideia, né? Mas foi, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de você? Como surgiu isso? E como você define quem você vai entrevistar no seu podcast? Ah, importante, hein? Ó, o podcast nasceu com uma estratégia digital dentro da minha empresa, porque o Síndico Sincero é um produto da Sindicância Ethics, certo? Certo. Porque eu precisava, de alguma forma, chegar no meu público-alvo. De tudo isso é um estudo. Como que funcionou? Vamos estudar o público-alvo. Quem que elege os síndicos? É a construtora? É a incorporadora ou é o condômino? Quem que elege o síndico? Condômino. Condômino, exatamente. Então é esse público-alvo que o meu conteúdo tem que chegar. Meu conteúdo não é para chegar para a construtora, para a incorporadora e nem para outros síndicos, tendo em vista que essa galera consome meu conteúdo de tabela. O meu conteúdo eu faço para morador. Entendeu? Tá. Porque ele que precisa conhecer meu trabalho. E aí entra também, é importante que a construtora, a incorporadora e os outros síndicos, administradoras conheçam o trabalho? Com certeza, porque nas relações comerciais, relações de negócios, a gente conversa com essa galera, né? É as construtoras, é as administradoras que nos dão oportunidade, né? Então, o ponto base para você ter o seu podcast é você chegar até o morador e ele entender que você é um síndico
ideal para cuidar Não, do condomínio dele. Na realidade, não um síndico ideal, mas um profissional do mercado condominial Tá. que tem Capacitado. a missão de levar o conhecimento e a informação para a massa condominial. Ok. Porque, na nossa linha de estratégia, esse público-alvo que é o morador, sendo instruído com os nossos conteúdos, vai facilitar o meu trabalho, vai facilitar a administradora, o síndico, incorporadora e construtora, entendeu? Essa que é a estratégia. Por quê? Ainda hoje, as construtoras têm dificuldade de conversar com os moradores, porque eles não é nem a culpa da construtora e administradora, a culpa é do próprio morador, que não sabe de nada, inclusive. Por que ele é culpado de não saber de nada? Não, porque o cara está preocupado com o apartamento, com o financiamento, com o móvel planejado, com um monte de coisa na cabeça, e sequer vai ler, por exemplo, o manual do proprietário. Sequer vai ver o edital de convocação da Assembleia, da AGI de instalação. Tá vendo? Então, quanto mais trabalhar para levar o conhecimento para essa galera, na outra ponta vai facilitar. Entendeu? Entendi. Ok. E como você seleciona os seus convidados? Quando eu comecei meus primeiros episódios, que foi um parto, né? Como assim foi um parto? Você está começando o seu podcast, você não tem relevância, você não conhece ninguém, ninguém quer ir. E os poucos que marcam, desmarcam. Simples assim. Eu sei como é que é. E aí, eu fiz uma lista, primeiro, das pessoas que eu me relaciono, certo? Das pessoas que me relacionam. Dos fornecedores que atendem os meus condomínios. Fala, eu tô com um podcast aí, né? Seria interessante você ir lá para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, o que você pode oferecer para os condomínios. E aí deu a oportunidade das pessoas conhecer o Cardoso na sua essência. E quando isso aconteceu, eu acho que no 5º episódio, já tinha um monte de gente querendo ir. Porque quando liga a câmera, tá lá o negão, né? Olha o Cardozão aqui se falando um montão. Mano, esse maluco aí eu tô te falando de conversa de bastidor, tá? Tá. De pessoas que foram no podcast. Legal. Negão, assim, você me surpreendeu. Porque eu assisti o seu podcast, sabe qual era o meu pré-julgamento para com você? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Você era uma mala. Mala, nariz em pé, arrogante. Eu vou te confessar uma coisa. Quando eu te vi pela primeira vez, eu achei que você era mala. Mesma coisa, eu tô ligado. Gabriel, eu vou confessar aqui. Quando eu vi ele pela primeira vez, esse cara é metido, esse cara é mala. Mas o pré-julgamento. Então, o pré-julgamento, o problema não Rótulos. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Para pessoas. Dá corte isso aí, não dá? Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Não rotule as pessoas. Todo mundo que não me conhecia na minha essência, não tem esse bate-papo aqui na bola do zóio, Cardoso é arrogante, é metido, é mal. Olha o negão ali, é muito muito mal, é muito... Não, gente, é só uma resenha. Só que aí entra um outro problema. Mano. Sabendo que nosso país, ele foi o último a ser livrado do sistema escravagista. Aí estamos falando num ponto bem delicado, que é o racismo estrutural. Tá. Certo? Vou pegar esse assunto importante, só para você entender o contexto dos rótulos. Tá bom. Pegando, e o Pretão aqui, eu não sou militante não, hein? Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Fechou? É isso. Então, vamos pegar aqui o racismo estrutural. Tem o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo científico. Tem várias fitas aí sobre o sistema, sobre a questão dos negros e das negras. Sim. Mas vamos entender o rótulo. Tá. Então, como o racismo estrutural, que está na estrutura do país, ok? Com o problema do racismo estrutural, que está enraizado na nossa sociedade, o negro e a negra... Mas ninguém é assim, as pessoas não são racistas quando nascem. Elas são ensinadas. Tá. São coisas bem interessantes que da minha pequena pesquisa sobre o racismo em si, porque aí é o meu ponto de vista como cidadão, todo negro e negra é obrigado a conhecer e entender o sistema, o racismo. Tem que entender no detalhe, para poder explicar para as pessoas. Porque não adianta eu colocar uma camisa, fogo nos racistas. Não adianta. Você tem que entender e explicar. Então, como o racismo estrutural está enraizado na nossa sociedade, para quem é racista, tem pessoas que é racista e não sabe que é racista. O que é racismo?
sobreposição de raça. Uma raça X achar que é superior à outra. É isso que é o racismo. Então, desse problema da estrutura, o racismo estrutural, Sim. as pessoas não estão acostumadas a ver os negros e negras em posições de destaque. Sim, verdade. Ok? Só você fazer uma pequena pesquisa da quantidade de síndicos negros, síndicas negras que temos no nosso mercado. Tem. São bons pra caramba. São boas pra caramba. Só que são minorias. Por quê? A médio e longo prazo é uma questão até um racismo institucional que está nas instituições que eu falo públicas e também privadas, que está ligado à estrutura, vender que o negro ou a negra tem que ficar só no cantinho. Só em cargos subalternos. O negro e a negra não pode ter cargo de poder, cargo de liderança. E isso não são as pessoas, é o racismo estrutural, o racismo institucional. Para a galera não ficar achando aí depois, ela tá falando. E, infelizmente, o racismo institucional condiciona os negros, condiciona as negras, onde que eles não são dignos de ocupar esses espaços. Aí nós temos um outro problema. Entendeu? Eu não vou falar também aqui de favela, porque favela também mora pessoa preta, mora pessoa branca. Tá. Pegou? Sim. Então, quando você consegue perceber um negro ou uma negra em cargo de destaque, a pessoa rotula. Não, ó, é muito mala, é muito cheio de querer. Não é. Entendi. E você acha que não é difícil a gente quebrar essa barreira? É difícil pra caramba. Por quê? Foi por isso que essa minha estratégia do Síndico Sincero nasceu. Pra eu furar a bolha. Porque quando eu mando minhas prospecções... E furou, viu? Com certeza. E quando o Cardoso fala que eu vou chegar, eu chego. Isso você tenha certeza. É arrogância? Não. Não é arrogância. É autoconfiança. Confiança. Se eu falo que eu chego, eu chego. Então, e essa conversa teve... O Rafael Bernardes, inclusive, sabe disso. Quando o Cardoso era só uma promessa, numa conversa que eu tive com ele, eu falei pra ele assim, ó, eu vou ser um dos síndicos mais conhecidos do país. Isso você tenha certeza. Eu falei pra ele, ele falou assim, eu sei, negão, que você vai conseguir. Eu falei, não, você não sabe. Eu sei. Não importa você saber, é importante eu saber. Legal. E quando eu falo, eu vou chegar, eu chego. Boa. Então, quando você manda nossos materiais prospectando, meu material é muito bonito, a coisa mais linda do universo, né? É uma comunicação publicitária, aquela coisa que eu invisto pra ela mesmo. Só que quando chega na apresentação pessoal, para me apresentar nas construtoras, começa o corte. Entendeu? Uhum. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí eu fiz o meu outro caminho. Vim por aqui, ó, morador. Tá. Já que, então, ou seja, em vez de... Você já entrevistou um morador no teu podcast? Ainda não. Tô aguardando a oportunidade ainda. Ano que vem vai ter as novidades no meu podcast. Legal. Então, ou seja, essa oportunidade aqui não aconteceu. Não porque o Cardoso é negro. Não. Porque na época, quando eu fiz as prospecções, o Cardoso não tinha relevância. Eu não tinha como mostrar para a construtora, por exemplo, que eu sou especializado em implantação. Que eu sei gerir condomínio. Então, ou seja, eu fiz o outro caminho. São vários caminhos hoje. Hoje a internet você consegue desenrolar várias estratégias. Sim. Então, já que aqui, então eu fiz o trabalho inverso. Quem me elege é morador, não é construtora, nem incorporadora, nem administradora. Sim. Então, eu vou direcionar meu conteúdo para eles. E aí os moradores começaram a me chamar para eu participar das concorrências. E aí eu fui participar dos moradores, fui sendo eleito, e as administradoras começaram a conhecer meu trabalho. Nossa, Cardoso, seu trabalho é muito bom. Hoje eu estava forçando até com uma administradora. Ela falou assim, Cardoso, ó, tá preparado para o ano que vem? Eu falei, com certeza, porque ó, tem várias implantações aí, tá? E se eu tivesse 15 síndicos no seu perfil, eu tava no céu, porque você entende, você conhece, você ajuda a gente, entendeu? Então, ou seja, eu fiz o trabalho inverso. Legal. Eu trabalhei aqui, morador conheceu meu trabalho, me levou para as assembleias, e as administradoras, as construtoras acompanham o seu trabalho também. Ainda mais economia de implantação. É assim que foi, é assim que aconteceu. A última frase, não existe almoço grátis. Concorda com ela? Com certeza. Não existe. Onde que existe? Não existe, gente. Não existe. Em qualquer tipo de relação. Pode ser uma outra frase igual. Pra rir tem que fazer rir. Não, mas eu acho que pra rir tem que fazer rir é uma frase muito corrupta. Corrupta, né? Muito corrupta. Muito. Né? É verdade. Por quê? Vamos falar do não existe almoço grátis, né? Uhum. Não existe mesmo, sabe por quê?
Vamos pegar uma visão vamos pegar uma ciência política aqui. Bolsa Família. Vamos lá. Hoje, eu acompanho a política. Hoje, ultrapassou as pessoas cadastradas em eventos sociais, né? Hoje, a quantidade de pessoas que recebem auxílio ultrapassou a marca de pessoas que têm carteira registrada. Tem mais pessoas recebendo benefício do que carteira registrada. Ó o rolê. E aí, tem café grátis? Não existe esse café grátis, porque alguma coisa está acontecendo para ter essa quantidade de pessoas recebendo esse auxílio. Entendeu? Porque quando acontece a oportunidade para você ter almoço com alguém, a pessoa vai ser os almoços de negócio que eu participo. Tem alguns almoços que eu participo e pago o meu almoço, e tem uns que eu pago o almoço da galera. Porque eu preciso me relacionar. Eu preciso conhecer com quem eu vou fechar negócio. Os almoços de negócios, para quem não sabe, serve para isso. Sim. Eu vou convidar o Silvério para a gente almoçar. E desse almoço a gente vai conversar. E nós, empresários, nós temos o feeling para saber se a pessoa está com boas intenções ou com más intenções. É melhor eu pagar seu almoço do que eu fechar um contrato de $500 mil por ano com você e der merda no segundo mês. Inclusive, existe uma estatística que diz que 80% dos negócios grandes que são fechados não são dentro de escritórios, são em restaurantes. Campo de golfe. Campo de futebol, campo de golfe, churrasco. E outros lugares aí também. Exatamente. A gente fala de prostituição. Isso, puteiro. Entendeu? É isso. Então, ou seja, todo negócio é feito no mundo pessoal, não e tá profissional. Tudo certo, falando corporativamente, falando, tá tudo ok. Tá tudo certo, exatamente. Porque eu tenho um vínculo. Eu sei com quem eu tô fechando negócio. Sim. Então, os almoços de negócios é para isso, ok? Agora a outra fala, para eu fazer você rir, tem que fazer? Para rir tem que fazer rir. Aí entra a questão corrupta, né, do dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro, a questão da prostituição, porque o negócio pelo negócio, nessa visão prostituída, não tem no mercado condominial, você acha que tem muita gente que vai por esse lado, para rir tem que fazer rir? Todo mercado, não só condominial, ô Silvério, todo mercado tem as suas maçãs podres. Claro. Né? E assim, informação ruim, notícia ruim, vende mais do que notícia boa. Então, o que inclusive a própria mídia? Quando nosso mercado tem síndicos que às vezes roubou o condômino, quando temos a administradora que pegou o dinheiro do condômino e fugiu, essas informações vendem. Sim, claro. Agora, as boas administradoras que fazem um trabalho bacana, vem estar na mídia todos os dias. Não tá, porque ninguém quer saber de notícia boa. Ninguém quer saber de final feliz. E falando sobre não existe almoço grátis, é uma via de mão dupla, um ajuda o outro, um coopera com o outro. Você falando agora como síndico profissional, na sua visão, o que atrai um síndico para ele querer ir num podcast? Quando você é convidado para ir num podcast, como síndico agora, tá? Não como síndico, não como podcaster, como síndico. Vamos supor que você é um síndico que não trabalha na área da comunicação. Você é um síndico que cuida lá dos seus condomínios, quase não vai em evento, assim. Aquele cara é o lo-fi que a gente fala, né? Aparece. Isso, é o lo-fi. E aí o Silvério ou o Cardozão convida esse cara para ir num podcast. O que motiva esse cara a ir nesse podcast? Querer aparecer. Ok. Visibilidade, né? Mostrar o seu intelecto, o seu mindset. Exatamente. Porque nós somos vários síndicos que pensamos de forma diferente. Legal. Entendeu? Então, às vezes, aquele síndico, ele quer ter um material. Tipo, eu participei do síndico eu participei do podcast do Síndico Sincero, eu participei do podcast do Condotalk, do Silvério. Olha lá, manda no grupo dos moradores. Porque assim, o contato do síndico com os moradores é um contato muito ínfimo. Porque os moradores, em sua maioria, estão mais preocupados com as suas atividades pessoais, claro, familiares, marido, esposa, aquela coisa toda, trabalha, enfim. E das poucas oportunidades que o morador tem para acionar o síndico, é que, na realidade, o morador só aciona o síndico quando tem problema. Que eu falo que é a gestão invisível. Então, se o síndico estiver fazendo uma boa gestão,
fazendo o que a lei determina, encaminhar para a prestação de contas, quer mostrar aquela coisa toda, ninguém vai lembrar que o síndico existe. Entendeu? Agora, quando tem um problema, a pessoa lembra do síndico. Então, a visibilidade é um fator que... É um fator importante, exato. E mostrar o conhecimento dele. Cada um tem um superpoder, né? Isso mesmo, cada um tem a sua... Tem gente que é bom em várias coisas, mas sempre tem uma que é muito bom. Muito bom, exato. Né? E tem que ser explorado. Você acredita que tem um universo de síndicos que não participa de evento é muito maior do que os que participam? Sim. É porque os eventos de síndico... Quando eu falo eventos, eu falo de modo geral, também, treinamento, de modo geral, tudo. É porque hoje nós temos uma demanda, os síndicos estranhos, né, que somos nós não temos nenhum vínculo com a edificação, e tem os síndicos proprietários. Então, o síndico proprietário, em sua maioria, ele não olha o seu condomínio como uma empresa, assim como nós, síndicos profissionais, olhamos para a empresa. É onde eu moro, eu tô aqui fazendo minhas anotaçõezinhas, eu vou desenrolar, vou fazer uma boa gestão, porque eu moro aqui é a minha casa, entendeu? Essa é a minha ótica. Síndicos profissionais, ele olha o condomínio como uma empresa, ele olha o morador como cliente. Então, ele olha a previsão orçamentária como resultado. Eu preciso economizar, eu preciso trazer receitas para o condomínio para me ajudar a fazer esse dinheiro rodar, para trazer melhorias para o meu condomínio. E às vezes o síndico morador não tem essa visão. Tá. E aí o síndico profissional, ele é um contato bem mais frio do que o síndico que mora. Porque às vezes você fala com pessoas que o síndico é morador. Não, o meu síndico ele mora aqui em cima, qualquer coisa eu vou na porta dele falar. Entendi. E o síndico profissional não. É o WhatsApp, é o e-mail, tem que marcar o dia, tem que ter plantão. É mó rolê. Legal. Então, eu lembrei de mais uma frase aqui, a gente já está encerrando. Essa eu que criei e eu queria saber o que você acha dela. Todo empreendedor pode se tornar um síndico profissional. Mas nem todo síndico profissional é um empreendedor. Eu acredito que o empreendedorismo é no sangue, né? Existem dois tipos de empreendedor. Você que tá no sangue, já começa a desenrolar a vida, e tem aquele que empreende, toma as pancadas e dos erros faz os acertos. Se eu fosse tirar do mundo condominial, colocar no mundo corporativo, eu diria que todo empreendedor já foi um CLT, mas nem todo CLT vai ser um empreendedor. Só que aí eu pus pro lado do síndico. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitos síndicos que ele tem empreendedorismo na veia. Ele consegue ampliar a carteira dele, ele consegue montar um staff para ajudar ele, e inclusive ele consegue contratar outros síndicos para ser preposto dele, que é como se fosse os CLTs dele. Isso mesmo. E eu vejo muita gente que põe a mão e o negócio cresce. E eu já vejo aquele síndico que ele prefere trabalhar para você, que é um síndico, mas tem muitos condomínios, como se ele fosse um CLT e ganhar uma porcentagem, do que ele falar, por que eu não faço isso eu? Então, não é uma questão de treinar. Ou a pessoa é ou ela não é? Depende do ponto de vista. Vou dar um exemplo, ó. Você entendeu, né? Entendi perfeitamente. É que é muito de perfil, Silvério, muito perfil. Vou dar um exemplo. A minha meta, quando eu comecei lá atrás, minha meta é ter 30 condomínios. Ó, minha meta lá, quando eu comecei lá atrás, quando eu ser 5, eu quero 30 prédios. Pergunta pra mim se eu quero ter 30 prédios hoje. No máximo é 10. Ó, olha lá. Entendeu? Entendi agora. Agora, tem outros profissionais que querem aquela coisa. E você foi pro lado da comunicação, você foi pro lado mesmo. Que isso pode já está gerando algo outras grande, coisas, isso mesmo. Que já virou um braço do dentro da minha empresa, exato. Expertise. Então, ou seja, eu prefiro ter meus 5 condomínios, meus 5, 7 condomínios aqui na carteira e tocar, atender, porque a pessoa acha que ser empresário, eu vou acordar meio-dia. Não. Quando você é empresário, você trabalha para sua empresa. Tem a minha equipe, né? Tem o meu back-office, tem as minhas assistentes que me auxiliam na comunicação, aquela coisa toda. Tem. Só que eu sou aquele síndico que eu gosto de ir no meu condomínio, né? Há um ditado que minha mãe fala, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Uhum. Nem sempre aquelas pessoas que você vai contratar vai fazer o que você faz, até porque ninguém é você, né? Mas ainda, se a médio e longo prazo for essa questão de crescer muito e eu precisar contratar pessoas, vai ter que ser feito dessa forma. Mas, por enquanto, o Cardoso está confortável da forma que está. Eu indo nos meus condomínios. Então, aquele síndico que ele tem 5 condomínios, ele quer ficar assim,
Não é que ele não é ambicioso, é que é o perfil dele. Isso mesmo. Ele tá. Sucesso para ele É isso. é o que cada um define como sucesso. Exatamente. Aliás, o que é sucesso para você? O sucesso, se for profissional, é ser reconhecido pelo que eu faço, algo que já está acontecendo, ok. Então eu cheguei no meu objetivo que eu escrevi 4 anos atrás. E sucesso pessoal é ter meu filho, ter minha família, esposa, né? Ter meu dinheirinho ali, viajar, tomar meu bom vinho, entendeu? Uhum. Falar de vez em quando, ir jantar com nossos amigos, sabe? E é isso. Como que você cuida da sua saúde mental hoje? Leitura e academia. E terapia. Já até acabou, inclusive, a terapia. Ano que vem te renova. Entendeu? E você acha que tem muito síndico que tem a mente fechada com relação à terapia? Eu acho que não é nem um síndico, viu? Eu acho que humano, é o homem em si, o né? homem, mais o homem. Mais o homem. O homem, ele foi nessa cultura machista, que a cultura machista, ela é boa, inclusive, né? Não estou falando do machismo tóxico, né? O homem que nós homens que fomos criados nesse universo machista, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode pedir ajuda. E essa cultura, o que resulta muitos caras aí, muitos colegas de trabalho se suicidando, né? E aí vai ter coisas que você vai ter que vai ter situações que você vai ter que se abrir, não para sua esposa, nem para seu filho, para sua família. Um profissional que é totalmente desligado ao seu seio familiar, que vai trazer para você uma nova perspectiva. E aí você vai começar a pensar e abrir mais a mente. Legal. Para finalizar o nosso episódio, se você fosse mandar uma mensagem no WhatsApp e todos os síndicos do Brasil fossem receber essa mensagem agora, instantaneamente, qual mensagem você daria? Olha para aquela câmera e fala. Nosso colega síndico aqui, síndico e síndica, eu só ia dizer uma coisa. Não permita que condômino, que condômina, conselheiro, conselheira, subsíndico ou subsíndica, administradora ou construtora, incorporadora, ou ninguém definir o seu valor ou definir aonde você deve chegar. Você é o responsável pelo seu sucesso e faça o que tiver que ser feito para alcançar seu objetivo. E é isso. Você vai fazer a cobertura do Condo Prime em alto mar? Essa é a pergunta que eu te faço para ficar registrado. Vocês saberão nos próximos capítulos, né? Ô, pessoal, muito feliz aqui de falar com o Cardozão, muito bom. Uma resenha muito legal. Eu ficaria aqui mais um tempão falando. E já quero dizer que nós vamos ter o segundo tempo. Vamos deixar passar um pouco, lá para o meio do ano, lá para junho. Eu vou chamar você novamente para a gente continuar falando sobre isso, porque é necessário. Exato. Falar sobre comportamento. E eu tô aqui à disposição para auxiliar. O que eu puder, que nem eu falo pra galera, né? Se for para ajudar qualquer pessoa, quando eu falo ajudar, não é tirar dinheiro do bolso, não. A gente dá o direcionamento. A pessoa vai se quiser. Se não quiser também, se for para acordar para atrapalhar alguém, eu nem perco meu tempo. Como é que o pessoal te acha aí? Fala suas redes. Síndico sincero, meu. Síndico sincero. Síndico sincero. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer aos patrocinadores. Condo Prime, PR2 Treinamentos. Agradeço também o OneLink, que é a nova rede social do mercado condominial. Logo faremos um lançamento aqui no Condo Hub. Prospecção 360 também, Vedrano Individualização. Até a próxima edição de mais um Condo Talks, conversas que transformam. Tchau, tchau.